Pessoal, boa noite. Nós vamos dar aqui uma continuidade nas nossas aulas de física e nós vamos dar aqui ênfase agora, pessoal, a dois conteúdos a princípio nesse vídeo, para não ficar tão extenso, sobre dois assuntos muito importantes, que é a intensidade de corrente, ou corrente elétrica, e tensão, tá certo? Nesse nós vamos tratar só sobre tensão, tá bom? Ou tensão não, perdão, intensidade elétrica, intensidade de corrente elétrica, né? Então, o que seria isso, pessoal? O que seria intensidade de corrente? Pessoal, intensidade de corrente seria a carga elétrica que passa por uma seção do condutor por segundo. Se você imaginar aqui, ó, nesse desenho, esses fios, pessoal, eles estão passando corrente elétrica, né? Está acontecendo aí nesse momento aí, nesses fios, acontece o que? Acontece a movimentação dos elétrons, né? Logo, qual seria a intensidade dessa carga que está passando nesse fio condutor? Então, é isso que a intensidade elétrica vai nos relatar. E ela, pessoal, é só uma simples divisão. O conceito dela, todos os conceitos que nós vamos ver agora, eles são um pouco difíceis da gente interpretar, mas as fórmulas e o cálculo deles são muito simples. Então, teoricamente, nós vamos encontrar aqui coisas um pouquinho complicadas, mas matematicamente, de cálculo, para fazer cálculo vai ser muito simples, tá certo? Então, para mim calcular a intensidade, é só dividir a carga e o tempo, tá certo? Então, pessoal, I, que eu vou chamar de intensidade de corrente, né? Sobre Q dividido por T. As unidades de medida, pessoal, de carga, nós já sabemos que é Coulomb, e o tempo aqui é em segundos, né? Porque para você verificar a quantidade de carga que passa por um condutor por hora, seria meio exagerado, né? Então, nossa unidade de medida aí é segundos. Então, intensidade de corrente, por dedução, seria Coulomb por segundos. Só que nós vamos chamar isso aqui, pessoal, de amperes, certo? Amperagem, tá bom? Então, Coulomb sobre segundos, mais a unidade de medida que vai relacionar a intensidade será a amperagem, ok? Dado em amperes. Como você poderia interpretar, pessoal, aquilo que a gente acabou de falar? Imagine, pessoal, aqui, ó, que você tem um fio vindo e voltando. Esse circuito aqui, pessoal, como se fosse um interruptor, ele está fechado. Se ele estivesse aberto, essa lâmpadazinha aqui não estaria acesa. Ele está fechado, ou seja, isso aqui está em círculo, né? Pessoal, antes de explicar o que seria a intensidade nesse caso aí, eu vou fazer uma comparação análoga para vocês. Olha, imagine o seguinte. Imagine que você tivesse uma caixa d'água, certo? Um reservatório qualquer com água. Vocês concordam comigo que esse reservatório, ou seja, o fluxo, pessoal, o fluxo, se ele estivesse totalmente cheio, até aqui as suas bordas de água, se aqui fosse água, essa água, pessoal, ela ia fluir de cima para baixo, correto? Ou seja, de onde nós temos maior potencial para o menor potencial. Não seria muito, até pelas leis da gravidade, não seria muito cômodo você dizer que ele ia subir, essa água ia fluir de baixo para cima, né? Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que analogamente, na corrente elétrica, acontece isso também, tá certo? Geralmente a corrente elétrica ela flui de quem tem maior potencial a quem tem menor potencial. Exemplo, me explique isso. Essa bateria aqui, pessoal, se eu dissesse que ela fosse uma bateria de 12 volts, o maior potencial, pessoal, seria de 12
a zero, tá certo? Então, geralmente o maior potencial está localizado no polo positivo. Então, essa corrente ela ia fazer isso aqui, pessoal. Ia fazer esse percurso do maior até chegar novamente aqui, ó, ao menor. Entenderam? Tá certo? Só que aí a gente está falando em movimento da corrente elétrica, mas nós estamos falando em a intensidade, né? Se você pegar, pessoal, esse pedacinho bem aqui, ó, e trouxesse até aqui, eu poderia explicar para você que esse pedacinho aqui aumentado seria a intensidade. O que é a intensidade que a gente viu lá no primeiro slide? É a quantidade de carga, ou seja, é a carga que passa por esse condutor, pessoal, a cada segundo. E a partir do momento que esse circuito está fechado, pessoal, essa corrente ela flui igualmente em todos os pontos do circuito, tá certo? Então, qual seria a carga? Qual seria a quantidade de carga que eu teria nesse condutor? A gente sabe, pessoal, que carga elétrica nós vimos nos capítulos anteriores, pessoal. A gente viu que carga é o número de elétrons, né? Quantidade de elétrons vezes a constante de Millikan, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19, né, pessoal? Que é o valor de carga para um átomo. Tanto faz ser um próton ou tanto faz ser um elétron, né? Isso é a constante de Millikan. Então, se eu dissesse assim, pessoal, se eu pudesse cortar esse fio, e quando eu cortasse esse fio, eu pudesse contar, olha, aqui desse fio caiu 100 elétrons. Então, se eu pegasse esses 100 átomos, ou elétrons, prótons, vai dar a mesma coisa aí, se eu pegasse esses 100 elétrons e multiplicasse por esse valor aqui, eu ia ter a quantidade de carga, entenderam? Então, qual é a carga que está passando aqui nessa seção? Ou seja, nesse condutor nesse momento. Isso é a intensidade elétrica, tá certo? Que é simplesmente você pegar a divisão da carga pelo tempo, e o tempo em segundos, tá certo? Ó, carga, a unidade de carga é Coulomb, tempo segundos, e nós vamos ter ela em amperagem. Nós vamos ter aqui a amperagem. Tranquilo? Eu achei interessante, pessoal, começar isso aqui, começar esse conteúdo explicando primeiro os efeitos da corrente elétrica, para vocês poderem, ou seja, interpretar melhor. Pessoal, existem 4 tipos de efeitos: o fisiológico, o efeito térmico, o químico e o magnético, tá certo? Como seriam esses efeitos? O efeito, pessoal, fisiológico é o efeito característico do choque elétrico, tá certo? Ele, pessoal, é aquele efeito quando a corrente elétrica passa por um organismo vivo. Vocês estão vendo aí o exemplo da pessoa aqui, tipo, tomando um choque elétrico. E esse efeito fisiológico, pessoal, ele pode ser muito perigoso ao organismo vivo, ou seja, às pessoas, né? Porque essa descarga, conhecida como esse choque elétrico, né? Essa descarga elétrica, ela pode causar danos que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Depende, é claro, da amperagem no momento, né? Vai depender lá da intensidade de corrente que está passando naquele circuito. Aí você diz assim, mas por que ela vai ser perigosa? Ela vai ser perigosa, pessoal, porque quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, ela simplesmente vai diretamente no sistema nervoso, pessoal. E ela provoca várias contrações musculares. Dentre eles, pessoal, é o risco do coração, né? Devido a ela passar com tanta intensidade, pessoal, ela pode chegar a fazer com que seu coração fique paralisado por alguns instantes.
E se paralisar o coração, você vai paralisar a sua movimentação sanguínea no seu corpo, né? Então você pode ter aí alguns danos que podem ser leves e até mesmo levar a um óbito, né? Levar a pessoa a óbito, tá certo? O segundo efeito, pessoal, é o efeito térmico. Esse efeito térmico, pessoal, a gente já comentou muito ele em sala. Qual é o efeito térmico? O efeito térmico, pessoal, é quando eu pego a energia e transformo ela em calor, tá certo? Ou seja, se você pegar esse exemplo aqui de um chuveirinho, ó, a corrente elétrica, quando ela vem por aqui, ela vai esquentar, pessoal, esse condutor aqui, ela vai aquecer. Esse aquecimento aqui, pessoal, toda vez que eu pego a energia elétrica como efeito térmico, ou seja, energia elétrica transformada em calor. Energia elétrica transformada em calor. Pessoal, isso nos dá o nome de um efeito, pessoal, muito cobrado em vestibulares e muito falado, que é o efeito Joule, tá certo? Quando você pega energia elétrica e transforma ela em calor. É o famoso e conhecido efeito Joule. Então esse é o segundo efeito da intensidade, né, pessoal? O terceiro, pessoal, é o efeito químico. Isso vocês já devem ter visto quando você, nas aulas lá de química, você vê seu Lorival, algum professor colocando água lá. A gente mesmo já fez esse experimento esse ano em todas as salas, em todos os terceiros. A gente pegou um pouquinho de sal e colocou dentro da água e viu que a dissociação do sal ali dentro, né, da água, ele fez com que a água destilada se tornasse um bom condutor. Vocês recordam isso? Então isso aqui seria o efeito químico, quer dizer, os materiais conseguem, né, transmitir corrente elétrica, ou seja, intensidade de corrente elétrica, certo? E o último, pessoal, só para vocês interpretarem, é o efeito magnético. Efeito magnético, né, que é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético, que foi a última aula que a gente viu, né? Campo elétrico e força elétrica. Foi o último conteúdo que a gente estudou, tá certo? Um exemplo sobre isso aqui é a ideia da bússola, né? Porque que a bússola sempre aponta ao norte, a bússola é um ímã, e a parte também norte do planeta também, o planeta, a nossa Terra é um ímã, né? Então eles são atraídos um pelo outro e vice-versa, e por aí vai. Então são esses 4 efeitos, pessoal. Efeito fisiológico, efeito térmico, efeito químico e efeito magnético, ok? Todos esses conceitos, pessoal, e toda essa fala, ela vai nos jogar diretamente a intensidade de corrente. Agora, pessoal, como eu falei, nós vamos ver a parte calculável. Uns exemplos para vocês verem como talvez seja difícil de compreensão a teoria, mas a parte calculável, como eu já falei anteriormente, vai ser bem simples. Então vamos lá. Antes de começar a parte de cálculo, pessoal, eu queria trabalhar com vocês esse simples gráfico. Analisem esse gráfico comigo, pessoal. Quais são as grandezas que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho amperagem, que é a intensidade de corrente, amperagem, e tenho tempo em segundos. Quando eu falo em tempo, pessoal, eu não falo em segundos ou hora. Então, quando eu falo a intensidade e amperagem, é porque é a unidade de medida, tá certo? Chega a ser a unidade de medida de intensidade. Então, se lembrem, amperagem é a intensidade. Segundos é o tempo, tá certo? Vamos analisar esse gráfico aqui, pessoal. Eu tenho um desenho aqui, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Analisem junto comigo, pessoal, as duas situações. Ó. De 0 a 2 segundos. Pessoal, de 0 a 2 segundos, se você separasse isso aqui, pessoal, isso aqui ia dar o quê? Isso aqui ia dar um triângulo, não ia, pessoal? Ia dar um triângulo, não era? Se eu perguntasse a vocês, pessoal,
me diga uma coisa. Esse triângulo aqui dessa figura, ele tem qual base? Qual é a base desse triângulo? De 0 a 2, qual é a base dele? 2. Pessoal, qual é a altura desse triângulo? A altura dele, ó, tá indo daqui até o 10, ou seja, está começando em 0. É a mesma coisa que você pegasse essa reta, ó, e trouxesse para cá. Ou seja, está começando em 0 e termina na onde? Em 10, tá certo? Ou seja, a altura seria 10. Devido isso aí ser uma figura, pessoal, geométrica, ou seja, um triângulo, como se calcula a área desse triângulo? Vamos lá para a matemática básica, né? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Esse cálculo aqui, pessoal, ia me dar o valor de quem? Da carga, tá certo? Isso aqui ia ser o valor da carga, que é dada em coulomb. Se eu quisesse calcular, pessoal, qual é a carga nessa área bem aqui desse condutor? Você ia verificar o tempo em relação à amperagem, tá certo? Aí você ia fazer a jogada aqui, pessoal, simplesmente geométrica mesmo. Só que aqui veja que eu vim de 0 a 2. E se eu fosse de 2 a 6? Pessoal, se você fosse de 2 a 6, de 2 até 6, isso aqui é um quadrado, né, pessoal? Tô pintando meio feio aí para vocês perceberem, que senão vai ficar a mesma coisa. É um quadrado. Como é a área desse quadrado, pessoal? A área de um quadrado é mais fácil do que o outro, né? É base vezes altura. Qual seria a base desse quadrado, pessoal? Qual seria a base desse quadrado? De 2 a 6 seria quanto? 4. Qual é a altura desse quadrado? A mesma do triângulo, né? Que é essa altura aqui, ó, de 0 a 10. Então seria 10. Se você multiplicasse 4 vezes 10, você ia ter quem aqui? A carga, tá certo? E se você viesse de 6 a 8, de 6 a 8, você ia ter também um triângulo. Cara, para que tu fez isso aí tudo? Para lhe mostrar que nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, pessoal, se você observar essa reta bem aqui que eu estou passando a caneta, ela começa em 0 e vai se movimentando até chegar em 10. Pessoal, isso aqui é um valor constante? Não, isso não é um valor constante. De 0 ela passa para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar em 10. Mas quando ela vem de 2 a 6, aí sim, pessoal, ela é constante. Entendem? Ela não muda, ela sempre vai ser 10. Mas aí quando ela vem de 6 a 8, ela começa a descer, ó. Desce, 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 vai caindo. 10, 9, ou seja, a intensidade, pessoal, ou seja, a carga elétrica, desculpa, a intensidade não, pessoal, a carga elétrica nesses exemplos aqui, pessoal, ela ia sofrer variações de 0 a 2 e de 6 a 8. De 2 a 6, ela seria um valor constante, tá certo? E se por acaso, pessoal, você quisesse observar a carga, pessoal, dentro de todo esse espaço de tempo, ou seja, de 0 até 8 segundos. Que figura eu teria aqui, pessoal? Começando de 0, vindo para cá, vindo para cá. Vocês lembram que isso aqui ia formar o que, pessoal? Um trapézio, não é? Como é que se calcula a área do trapézio? Vamos lá. A área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por quem? Por 2. Qual seria essa área? Quem é a base maior? De 0 a 8
8, né, pessoal? Mas quem é a base menor? Base menor é essa parte aqui, ó, de 2 a 6. Então seria 6. Vezes a altura, que a gente já fez muitas vezes, a altura é quanto? 10. Dividido por quem? Por 2. Logo essa área aqui, pessoal, 8 mais 6, 14 vezes 10, dividido por 2. Certo? 14 vezes 10 dividido por 2. Isso ia dar igual, pessoal. 14 vezes 10, 140. Qual é a metade de 140? 7. Ou seja, 70. O que seria esse 70, pessoal? Seria a área dessa região, matematicamente falando. E essa área, pessoal, seria a carga, tá certo? No caso aqui seria 70 coulombs, tá certo? Então, essas aplicações, pessoal, de áreas de figuras planas, eu também vou usar aqui dentro desse contexto, ok? Então tá aí, pessoal. Intensidade, carga sobre tempo, tempo sempre em segundos. Intensidade de corrente, quantidade de carga e tempo. Agora, pessoal, nós vamos para a parte mais fácil, que é a resolução dos exercícios. Vocês veem como é simples. Vamos lá, rapidamente. Calcule o módulo de carga elétrica que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. O que é que ele quer? Ele quer a carga. Eu sei que intensidade de corrente é igual a carga dividido por quem? Pelo tempo. Se lembre que o tempo sempre tem que ser em segundos. Quem é a intensidade, pessoal? Intensidade é 3 amperes. Então, 3 amperes vai ser igual. Quem é a carga é a pergunta. E o tempo já está em segundos. Aqui a gente faz o produto do meio pelos extremos, né? Na verdade, realiza o produto do meio pelos extremos. Q vezes 1 é Q e 3 vezes 2, 6. 6 coulomb. Tá certo? Estão vendo? Eu não disse que aqui o difícil é apenas a teoria. A parte de cálculo de resolução aqui é moleza, né? Vamos lá, próxima. Uma questão de teoria, pessoal. De acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, podemos dizer que sentido convencional da corrente. Veja só, pessoal. O sentido convencional da corrente, pessoal, não sei se vocês recordam, mas eu já trabalhei isso uma vez em sala. Eu fiz aqui um exemplo de um condutor. Se os elétrons, pessoal, estiverem fluindo nessa direção, o sentido da corrente, pessoal, é sempre contrário ao fluxo de elétrons. Se os elétrons estivessem indo aí para a direita, para a sua direita, o sentido da corrente sempre é diferente, ou seja, seria o contrário, né? Ele ia para a esquerda. Então, na letra A, os elétrons só se movem devido à agitação térmica? Não. Os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o mais alto? Letra B, né? Continuando aqui. Os elétrons se movem do potencial mais baixo para o mais alto? Não. É o contrário, né, pessoal? Os elétrons se movem do potencial mais alto para o mais baixo. Totalmente correto, né? Aquele exemplozinho que a gente fez lá da caixa d'água, tá certo? Vamos lá para a próxima questão, pessoal. Uma corrente elétrica de 15 amperes. O que é que ela diz aí? De um fio condutor durante um intervalo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica. Rapidinho, pessoal. Intensidade é igual a carga sobre o tempo, ΔT, né? ΔT, tempo. ΔT, tempo. Quem seria aqui a intensidade, pessoal? Ele está me dando amperagem? Está sim, né? Quem é o I? 0,15. Ele me deu a carga? Não, a carga é a pergunta. Só que ali, pessoal, está 2 minutos. Se lembre, não é em minutos, é segundos.
2 minutos, pessoal, é equivalente a 120 segundos. Então, eu vou usar aqui 120. Logo, nós vamos ter de novo, meio pelos extremos, nós vamos ter o produto de 120 vezes 0,15. Tá certo? 120 vezes 0,15. Se você fizer esse produto, pessoal, nós vamos ter de 18 coulombs, certo? Então, vem, pessoal, como os cálculos são rápidos e simples, talvez a teoria aqui seja o que pegue mais, né? Próxima e última. Essa daqui, pessoal, nós vamos ter que trabalhar a ideia da interpretação gráfica. Nós vamos usar aquelas fórmulas básicas lá da geometria mesmo, lá da área de figuras planas. Ó. O gráfico apresenta a intensidade corrente de um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa essa seção. Em 2 instantes, pessoal. Ele quer de 0 a 2 e de 2 a 4. Então, são duas perguntas. Se fosse todo, né, eu ia olhar a área dessa figura como um todo. Mas ele quer primeiro de 0 a 2. De 0 a 2, pessoal, isso aqui não é um quadrado? É um quadrado, né, pessoal? Isso aqui, pessoal, é um quadrado. Que tem base. Qual é a base desse quadrado? De 0 a 2 é 2. E qual é a altura desse quadrado? Deixa eu pintar o quadrado aqui para vocês verem, pessoal. Esse é o quadrado, né? Quadrado de 0 a 2 segundos. Ele tem base 2 e altura 3. Área dessa figura. Quadrado, base vezes altura. Logo, a base é 2, a altura é 3. A área seria 6. Só que aqui eu estou relacionado à carga. Então, seria 6 coulomb. Letra A respondida. Letra A, 6. De 2 a 4. Agora é esse intervalo, ó, de 2 a 4. Que figura é essa, pessoal? Que figura nós temos aqui, ó? Nós agora vamos ter aqui, pessoal. Deixa eu pintar aqui de uma forma diferente, ó. Que figura seria essa? Essa figura aqui agora, pessoal, seria um trapézio, né, pessoal? Então, vamos lá. Qual seria, pessoal, como eu poderia fazer para calcular a área desse trapézio, né? A área do trapézio, só um instante. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por quem? Por 2. Logo, quem é, pessoal? Quem seria a base maior? De 2 a 4, né? De 2 a 4, de 2 até 4 seria quem? 2, né? A diferença. Quem seria, ou qual seria essa altura aqui, pessoal? Ah, pessoal, essa altura aqui, tá certo. Essa altura aqui seria quanto? De 0 a 3, 3. Seria a outra base, né? Então, nesse caso aí, seria a base maior, né? Eu coloquei o contrário, mas acho que dá para você interpretar, né? Ó, base é reta, pessoal. Eu não posso chamar isso aqui de base, né? E qual é a altura dessa figura? A altura dessa figura seria... Pessoal, me perdoem, eu estava fazendo o cálculo errado. As bases desse trapézio, pessoal, vai ser essa. Ó. Retornem à questão. Apressado para o vídeo não ficar muito extenso, mas não tem como, pessoal, porque é muita teoria. A base vai ser essa, a base maior, que é o Bzão. E aqui, pessoal, vai ser a base menor, perdão, tá certo? E aqui, ó, vai ser a altura. Ok? Então, calculando agora, pessoal, desculpem aí a confusão, base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. Logo, nós vamos ter base maior. Quem é a base maior? De 0 a 6, seria 6. Base menor, de 2 a 3, 3. Quem é a altura? De 2 a 4, 2, tá certo? Então, nós íamos ter cálculo mais
Nós vamos ter agora aí, ó, 6 mais 3, 9, vezes 2 dividido por 2. Nós podemos cortar esse 2 com esse 2, que em área 9. Tranquilo, pessoal? Que vai ser a carga. Tranquilo? Pessoal, obrigado. Ficou extenso, pessoal, mas é porque esse conteúdo, como eu falei, ele é longo mesmo. Até o próximo vídeo.